E aí galera, aqui é Kenmiller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez retornamos com Fire Force, que por sinal teve dois excelentes episódios, principalmente o episódio 10, foi massa pra caramba, mas antes de comentar sobre eles, e até mesmo seguirmos de adiante, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar alguns exemplos pra vocês aqui no card, e também você pode estar se inscrevendo, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa, vamos falar desses episódios que foram muito legais. Primeiramente, pessoal, eu tenho que te dizer que, mano, o episódio 9 foi o ápice da ação pura, porradaria do início ao fim. Ele não tem muitas informações a se comentar aqui. Tá, posso dizer que tem coisas interessantes? Tem, mas o mais interessante de comentar é justamente as batalhas, porque todo o enredo, todo o roteiro, toda a parte importante está no episódio 10. Mas falando do episódio 9, mano, foi surreal, porque a galera tem que defender ali, no caso, o tabernáculo, que era assim chamado, né, eu acho que é assim que se chama, no caso aquele lugar lá que parece Amaterasu. E aí o que acontece é que, naquela situação toda, rola a primeira coisa que é a galera investigando lá dentro, onde até mesmo o Arthur, ele consegue entender que aquilo ali é pi, ele viu que aquilo ali tinha cálculos que era realmente o pi, e com isso você ia fazendo frases e coisas, porém, mesmo com isso, ele nem sabia o que era pi. Ele não sabia das paradas. Ele realmente nunca tinha estudado bem. Até porque a gente sabe a história dele, né? Ele foi abandonado. Mas o fato importante de tudo isso é que a gente vê que eles encontraram lá dentro algumas coisas interessantes, como justamente o núcleo daquele turbina lá, daquele negócio onde tem uma Dollar Burst lá dentro, e aí eles começam a ver que tem uma pulsação de coração, que é algo estranho, eles nunca pararam para pensar nisso, até porque eles também nunca tiveram acesso a esses lugares. Muitos lugares ali das indústrias de energia e até mesmo da cidade de Tóquio em si, não tem acesso aos bombeiros, então eles não sabem o que rola. A igreja realmente esconde muita coisa. E aí, um dos pontos importantes sobre tudo isso é lá fora. Porque o que acontece? Lá fora tem um cara que é um demônio, uma classe muito overpower dos bichos lá, dos queimados. E aí, para derrotar ele é extremamente difícil. Até porque não tem como eles conseguirem parar aquele bicho sem ter algum poder extremamente forte. E aí o que acontece? O Shinra está encarregado de fazer isso, mas para fazer isso ele teria que ter a graça de um evangelista, ou até mesmo a graça, no caso, da que está lá dentro, que no caso não serve o evangelista, não serve a ninguém, ela simplesmente chegou lá, entrou dentro do negócio e ficou lá. Mas o fato é que ele nem sabia que ela estava lá e ele começa a pedir ajuda por ela, até mesmo porque ela fica pedindo várias vezes para que ele proteja a floresta de todas as formas, que proteja os animais, e é um pedido meio estranho, né? Porque se fosse uma pessoa ruim, ela não ia pedir para proteger animaizinhos, para proteger a floresta, até porque todos os vilões aqui até então, eles querem acabar com o planeta. E aí a gente acaba vendo que no fim das contas, o Shinra fica tentando se comunicar com ela e o tempo todo a gente passa vendo a pancadaria comendo no centro, justamente porque o Ogum, ele tem um poder muito overpower, velho. Ele tem um poder parecido com o Berserk, ele ativa ali um buff lá, ele faz ali um encantamento nele, que ele fica cheio de listras de coisas pintadas nele, no caso são chamas, e ele fica forte pra caramba, e a sequência de ação é muito legal, eu curti pra caramba, velho. É porrada até uma hora, mano, foi muito massa. Gostei da trilha sonora, a sequência de ações foi muito boa. Como eu falei, né, depois que trocou o diretor ficou insano. No caso, o diretor anterior, ele era bom em fazer suspense, era muito bom em fazer suspense. E, inclusive, no final ele arrasou, velho. E até mesmo eu fiquei pensando que ele tava se acostumando nessa temporada, porque tava bom pra caramba, tava no time do final da temporada anterior. E aí, quando eu fui saber que era outro cara, todo o meu leque de pensamentos mudou, porque realmente essa temporada tá muito acima da outra temporada. A única diferença delas é que tem umas bizarrices que é da própria obra, né? Como esses bichinhos que apareceram aí, que, na minha opinião, não deveriam estar na obra. Isso só deixou as coisas meio cocô, tá ligado? Mas ainda assim é aceitável, tendo em vista que é só um alívio cômico. Eles nem permaneceram na obra, eles não partiram com a gente pra continuar sendo um mascotezinho. Isso foi legal, pelo menos eles colocou uma ideia. Talvez a galera tenha hateado algum do tipo, não aceitaram muito bem a ideia e ele recuou na época que ele estava escrevendo o mangá. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que a pancadaria é insana, tem momentos que parecem realmente ser inspirados em Jojo, como por exemplo, Jotaro quando tá batendo lá, Dio e Si, quando a gente fica vendo ele gritando lá, a mesma coisa acontece com o Ogum, é muito legal ver isso, velho, essa batalha em si. Mas enfim,
eles não conseguem derrotar. E no final das contas a gente vai pro outro episódio, que aí sim a gente começa a ver as coisas adiantando e mostrando muita informação, porque o protagonista finalmente consegue ter uma Dollar Link, se conectar com ela, porque também o Scope começa a pedir por ajuda dela, e aí quando ele entra lá é muita informação que é dada, meu amigo, é muita coisa que a gente acaba vendo. Primeiramente, ela explica que tá ali para ajudar. Ele, quando tá dentro dela, ele sabe que é o mesmo local, o mesmo estilo de poder, o mesmo estilo de força, porém é uma aura boa, uma aura agradável que tá rolando ali entre ele. E ele sente que ela não é uma pessoa ruim por causa dessa aura que ele tá sentindo. Inclusive ela fala que só quer que proteja a floresta, que não quer que ninguém destrua, e até mesmo ele pede ajuda e diz assim, ó, se você me der um pouco da sua graça, a graça do Dollar Buster, eu vou conseguir, eu protejo aqui. E ela fala, né, que tudo que restou dela, da força dela, só mantém aquela floresta viva. E foi escolha dela se tornar aquele núcleo para que eles fiquem vivos. Ela escolheu aquilo porque simplesmente ela está acabada, totalmente destruída. Porque ela era um lacaio da Evangelista. Mas eu vou chegar lá. O que acontece é que a gente acaba vendo que no fim das contas o protagonista se compromete e diz, ó, um segundo, só me dê um segundo. Que ela diz que só pode dar um segundo para ele, dar graça para ele, senão ela vai morrer, aí não adianta de nada querer proteger aquele lugar ali. E o que acontece é que a gente acaba vendo que ele simplesmente vai com tudo para salvar geral. E mano, ele vai tão rápido, que é um segundo só, é tão rápido que ele ultrapassa a velocidade da luz e ele sai fazendo um monte de coisa enquanto todo mundo tá parado, ou seja, o tempo ele não tá conseguindo nem rodar, e se tá rodando é tão pequeno, é tão pouco tempo que tá girando ali, que simplesmente não dá pra ver ninguém se movendo, não tem como você ver algo se mover de tão lento que tá. E aí ele sai batendo no cara, ele fica até azul, meio esbranquiçado, que é a ideia, porque quanto mais azulado vai ficando o fogo, é porque tá mais quente, o fogo quente ele fica azul, se é que você não sabe, mas sim, ele ficou azul e saiu levando o cara com a força do caramba, velho, acaba com o tempo, e quando tá pra acabar com o tempo, ele chega numa velocidade tão incrível, tão insana, que o Adola começa a fazer justamente um link dele com o passado e mostrar as memórias do tempo em si. E aí é que vem a parte interessante, mano, eu achei legal pra caramba, velho. Quem mostra quem era o tempo era um senhor, um cara que vivia naquele mundo, na Terra normal, e aí mostra que ele ficou sozinho, depois do cataclisma que saiu destruindo a miséria toda, destruiu tudo. Simplesmente o que aconteceu é que ele acabou vagando pelo deserto, por nada. E aí ele começa a dizer que perdeu sua família, perdeu sua filha, sua esposa, perdeu sua casa, perdeu a parentela, perdeu tudo, ficou sozinho no mundo. E até mesmo ele chega na fenda espacial, né, especial lá, que ele tenta passar para o outro lado, que no caso os humanos não poderiam, talvez, ele fica ali confuso, e quando ele chega naquele lugar, aparece a Evangelista do nada, velho. Que negócio bizarro, ela andando assim, ó, feito realmente uma divindade, um negócio bem estranho. E o que ela faz? Ela ajuda ele, e ele tinha aquelas paranoias de Deus, eu sou Deus, eu vou levar todo mundo ao Deus, temos que explodir para fazer vontade de Deus, temos que explodir para morrermos e ir para o céu. Tudo isso porque ela imaginou que Deus era aquela entidade. O Deus que criou a gente, ninguém sabe quem é. A própria obra estabelece quem é o Deus que criou a gente. Mas o que a obra estabelece é que, na verdade, a Evangelista chegou aqui na Terra e embaralhou todo mundo. Várias crenças, tudo que aconteceu, religiões, qualquer tipo de religião, todas elas estão embaralhadas porque a própria Evangelista teria manipulado as religiões. Qual é a certa? Vai saber, porque a gente não tem como saber. Ninguém sabe nem se o Deus chegou a ter contato com a gente, porque o que teve contato foi a própria Evangelista. Eu achei muito interessante isso, essa parada da criação do mundo junto com a criação da religião, junto com a Evangelista, que é a antagonista. Onde até mesmo a gente acaba vendo que o cara é transformado por ela, e ela, quando quer transformar alguém, ela sopra besouros. E é por isso que tem aqueles besourinhos lá do início da temporada que se usava para transformar. Galera, é porque a Evangelista cria aqueles besouros. E aqueles besouros reativam ali a transformação. Eu acho muito bizonho, eu acho muito estranho, mas é o que tem. E literalmente, pelo menos, encaixou muito bem no roteiro. Apesar de ser estranho pra caramba. Eu vou reclamar disso? Depois de aparecer bicho falante, não vou reclamar disso não, o besouro tá até de boa. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que esse cara se transformou e fez ali todo o culto e acabou se achando como um deus, querendo pregar a palavra
palavra do Deus que ele viu e ele também dizendo que ele é um Deus também, assim como aquele que ele viu. E aí o que acontece, velho, é que rola tudo isso, ele entende o que aconteceu e ainda mais bate um papo com, no caso, aquela mulher. A mulher explica que ela era humana e ela foi trazida à vida pela evangelista. Eu não sei se ela trouxe ela à vida, no caso dos mortos, se ela foi trazida de um outro mundo, de outro planeta. Não, acho que não. Acho que ela quis dizer outro mundo, o mundo dos mortos. E aí o que acontece é que simplesmente ela pegou e fez dela um pilar, uma pessoa com uma Dola Buster. Assim como é o Shinra, assim como é aquela nojenta, aquela mulher que traiu todo mundo lá, que o Shinra estava tentando salvar nos episódios anteriores. Eu já esqueci até o nome dela de tanto ódio. E até mesmo as outras que apareceram até então. E o que acontece é que a gente acaba vendo e que a personagem explica que ela simplesmente não quis fazer o que a evangelista queria fazer. A evangelista simplesmente quer destruir tudo. Ela tá ali para acabar com tudo. Por que que ela gostaria de acabar com tudo? Aí é que fica a questão. Inclusive ela parece muito obrigada, bonito pra caramba. Eu gostei muito dessa personagem. Por que que esse personagem tão legal, com uma aparência tão dark e ao mesmo tempo sendo boa, vai ser desperdiçada de tal maneira? Mano, ela tem que voltar. Ou pelo menos já tem que conversar com o protagonista, porque literalmente o Jadola Link vai longe, não é tão perto assim não. Não sei se ela consegue chegar de lá até ele, mas que vai longe vai. Até porque acontece isso com o protagonista depois. Quando ele tá indo para o esquadrão dele, ele simplesmente começa a ter a Jadola Link com a Amaterasu. Começa a ver várias vezes, inclusive tem um sonho com ela olhando para ele, e aí ele começa a entender, juntamente com algumas informações que são dadas pelo próprio carinha lá que estava investigando a turbina lá onde estava a mulher, e simplesmente eles entenderam que aquela Amaterasu é uma mulher, uma pessoa que está presa lá dentro. E a pessoa que ele fica vendo, a loira que ele está vendo na sua mente, na verdade é uma pessoa que está lá dentro. E o que acontece é que aquela lenda de que alguém achou a luz, e essa luz sagrada foi o poder dado para poder, no caso, iluminar e restaurar Tóquio, na verdade foi uma criança ou até mesmo uma mulher que foi capturada e forçada a ficar dentro de uma turbina, mano. Que fuleiragem do bichinho. Mano, agora eu entendo a raiva dela. Agora eu entendo porque ela tá brincando ali. Ela não tem nada a ver com o evangelista. Ela ficou brincando. Vamos lá, vamos saber quem é que vai pegar. Evangelista ou os bombeiros. Ela só quer zoar. Ela quer tocar o zaralho ali. Ela quer que todo mundo se lasque. Por quê? Porque os humanos ferraram muito ela. Isso foi deixado claro, pelo menos é o que o Shinra entende. E no fim das contas, foi deixada uma pergunta que eu fiquei assim, putz, os caras responderam tanto e não responderam nada. Porque simplesmente no final, quando eles dizem que é realmente o evangelista tá aqui para lascar todo mundo, ele tá fazendo planos, ele quer usar a galera de sacrifício, os pilares, para poder explodir as coisas, já que eles têm um Jadola Buster. Porém, por que é que o cara que criou o mundo, né, fez toda essa religião, agora quer destruir o mundo? Qual é o sentido disso? Porque eu vou cultivar esse mundo e destruí-lo. Ele já foi explodido outra vez, houve o cataclisma. E agora eu vou fazer o cataclisma de novo? Por que sentido isso tem? Não tem sentido, tá ligado? Se você cultivou, fez esse mundo crescer conforme as eras, para que eu vou destruir de novo? Se aconteceu uma vez, aconteceu outra. Muito bizarro. Agora, é aquela coisa, tem aquela lacuna, né? 250 anos antes foi construído pelo evangelista. E antes, como a menina falou, né? O evangelista veio e construiu as várias religiões. É provável que seja isso. Sim, mas foi a mesma evangelista, ela vem de passeio, dá um rolê, destrói a terra e volta e fica fazendo isso, é? Tô muito confuso isso aí. Eu quero muito mais explicações, preciso de explicações. Simplesmente o autor me deixou louco pra saber mais coisa. E agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam desse episódio. Você achou legal? Você curtiu? Quero ter opiniões aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!